Fala galera, beleza? Tudo bem? Mais um vídeo aqui hoje no canal do Pedrosa, coisa rápida, VaptVupt, papum só com as notícias do dia. Antes de mais nada, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos, além de deixar seu like aqui no vídeo, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então eu vou colocar aí na tela quais foram as notícias que eu trouxe hoje nos Donos da Bola, falando sobre as suspensões de Henrique e Bruno Gomes, além também de Martim Benítez, uma palavra do Luxemburgo, e no final desse vídeo eu vou dar minha opinião. Quem entra na vaga de Henrique? Quem entra na vaga de Bruno Gomes? Como o Benítez pode entrar nesse time também? Coloca aí. É isso aí, Edilson. Depois da derrota frustrante para o Coritiba, o Vasco da Gama tem problemas para enfrentar o Red Bull Bragantino, porque o lateral Henrique foi expulso no primeiro tempo, inclusive muitos acham que esse foi o grande fator para o Vasco ter perdido para o Coritiba, e também o volante Bruno Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo e os dois estão suspensos para esse jogo na próxima quarta-feira às 9h30 da noite, jogo fora de casa que o Vasco da Gama tem pela frente. E aí o Vanderlei Luxemburgo, que também colocou o Benítez alguns minutos para jogar nessa partida contra o Coritiba, falou sobre as ausências de Bruno Gomes e Henrique e também como colocar Benítez nesse time titular. O pessoal estava reclamando porque tinha que começar jogando com ele e ficou claro que ele precisa de mais jogo, mas a gente não tem como preparar o jogador, levar 15 dias preparando o jogador, porque não dá tempo, você tem que usar o jogador, usar como eu usei hoje, né? E vamos ver agora a reapresentação, vamos ver como é que nós vamos fazer para poder preparar o time para o jogo de quarta-feira, o substituto do Bruno, e o substituto do Henrique normalmente é o Neto. E agora vamos ver o substituto do Bruno, que ali tem o Caio, que joga por ali. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então na lateral esquerda, o Neto Borges deve ser o titular, ele que já vinha jogando com o Ricardo Sapinto, perdeu a vaga para o Henrique quando o Luxemburgo chegou, e agora com a suspensão do Henrique deve ser realmente o jogador escolhido para atuar na lateral esquerda. O Luxemburgo teria a opção também de colocar o Riquelme, um jogador de muito potencial, uma das maiores joias do Vasco na base, que já vem treinando com os profissionais, mas como ele mesmo disse, naturalmente o Neto Borges deve ser o substituto. E nessa posição de primeiro volante tem o Caio Lopes e também tem o Andrei disputando essa vaga para assumir a posição de Bruno Gomes. Olha, na semana passada eu trouxe aqui nos Donos da Bola que 40 sócios estatutários do Vasco da Gama entraram com uma ação para impedir a posse de Jorge Salgado e também anular as eleições do dia 14 de novembro, quando deram o título aí de presidente ao Jorge Salgado. Mas essa ação foi negada veementemente pela Justiça do Rio de Janeiro, e também todos os 40 sócios terão que pagar R$10 mil cada um por, na expressão da juíza Kátia Silene, tumultuar o ambiente político do Vasco da Gama. Então, essa ação na justiça foi negada e o Vasco da Gama segue com Jorge Salgado como o presidente eleito, e também que deve tomar posse na próxima sexta ou na próxima segunda, porque o presidente Roberto Monteiro marcou as eleições, a posse do Jorge Salgado, para o dia 25 de janeiro, mas algumas correntes dentro do Vasco da Gama, inclusive a Mais Vasco, entende que pelo estatuto isso teria que ser marcado até o dia 22 de janeiro, mas Roberto Monteiro disse também que pelo estatuto ele pode marcar a posse do presidente da diretoria administrativa até o dia 25 de janeiro e os outros presidentes, no caso do Conselho Fiscal e também do Deliberativo, até a próxima sexta-feira, dia 22 de janeiro. É mais um imbróglio aí numa interpretação textual do Estatuto do Vasco da Gama que causa mais uma briga, mas que a gente vai trazendo as informações aqui ao longo da semana. O Vasco da Gama também continua se preparando para essa partida contra o Red Bull Bragantino, tem 32 pontos, continua ali fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E para finalizar essa entrada aqui, o Vasco da Gama completa hoje 20 anos do Tetracampeonato Brasileiro, da Copa João Havelange em 2000, quando o Vasco da Gama teve nomes importantíssimos como Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Romário, aquele grande time do último título brasileiro do Gigante da Colina. Um abraço, Edilson, até amanhã. Bem, comentando rapidamente sobre essa situação, eu acredito que nesse elenco do Vasco tenham dois jogadores que são aí os principais substitutos do Bruno Gomes nessa posição de primeiro volante. Primeiro, o Andrei, que fez essa função com o Abel Braga, fez essa função também com o Ricardo Sapinto e com o Ramon Menezes, e para mim, a melhor posição do Andrei é de primeiro volante. Apesar dele ter características muito boas de chegar à frente, de ter um chute mais forte, inclusive fez o gol na partida contra o Botafogo, o Andrei erra na saída de bola, mas muito porque ele estava sobrecarregado em alguns determinados momentos
justamente por ser esse cara de fazer a transição, de conseguir sair com a bola com qualidade. Então agora, você tendo ali, quem sabe, o Juninho e o Leonardo Gil do lado, nessa linha de 3, a saída de bola ela esteja um pouco mais sofisticada nesse sentido de variando a saída de bola pelas laterais e não só sobrecarregando o Andrei, que acabava errando também nessa saída de bola, mas já fez boas saídas de bola e nessa posição acredito que o Andrei renda bem, porque ele pega o jogo não de costas e sim de frente, e o Andrei é muito importante para esse jogo aí do Vasco da Gama quando está com a cabeça levantada e principalmente quando está ligado no jogo também. Ele deu uma queda aí de rendimento na temporada, voltou a jogar com o Vanderlei Luxemburgo, entrou nas duas partidas contra o Atlético Goianiense e também contra o Botafogo, foi bem contra o Botafogo e nessa contra o Curitiba ele nem entrou. Então acho que o Andrei pode ser um bom substituto pro Bruno Gomes. Só que o Vanderlei Luxemburgo, em outra oportunidade, até numa pergunta que eu fiz para ele, disse que ele enxerga o Caio Lopes como o reserva do Bruno Gomes. E até nessa coletiva agora, depois da partida contra o Curitiba, ele também falou isso. Então assim, a gente pode ter o André ali? Pode. Mas a tendência é que ele coloque o Caio Lopes, porque o Caio Lopes também já fez essa função na base. Na verdade, o Caio Lopes trabalhou de primeiro, de segundo e também como meio campo, primeiro e segundo volante e também como camisa 10 nesse time do Vasco da Gama, subiu para ser o reserva do Bruno Gomes na visão do Luxemburgo, ele deixa isso muito claro. Então o Caio Lopes também tem totais condições de jogar nessa posição, é um cara muito calmo, muito tranquilo e, para ser muito sincero, gosto muito dos dois. Gosto dos dois jogadores, do Andrei e do Caio Lopes. E nesse momento, acho que até por ser uma partida fora de casa, o Andrei tem um quesito que ele acaba sendo um pouco melhor do que o Caio Lopes, que é a roubada de bola. Então eu colocaria o Andrei nessa partida e se não desse certo no primeiro tempo, colocaria o Caio Lopes no segundo, até pelo Andrei ter mais experiência e também ter mais condições de, quem sabe, chegar à frente com um chute forte. O Caio é muito bom nisso também, mas por essa questão da marcação e pela experiência, eu colocaria o Andrei nessa vaga aí do Bruno Gomes, que está suspenso para essa partida contra o Red Bull Bragantino, jogo que acontece na próxima quarta-feira às 9h30. Agora, em relação ao Henrique, na cabeça do Luxemburgo tá muito claro, é o Neto Borges, o reserva imediato, tá ali no elenco, mas tem o Riquelme também, que eu até citei na matéria, e que é um jogador de extrema qualidade, e assim, beleza, coloca o Neto Borges nessa partida contra o Red Bull Bragantino e o jogo tá aberto, tá precisando do resultado, ou até para ampliar um pouco essa parte ofensiva na parte esquerda, leva o Riquelme pro banco. Coloca o Riquelme, testa o Riquelme, dê oportunidade pro garoto. É isso que eu peço aí nesse sentido e eu acho que eles devem ser os substitutos. Principalmente o Andrei como o primeiro volante na vaga do Bruno Gomes e depois o Neto Borges na vaga do Henrique, que é o natural, mais leve o Riquelme e também para poder dar uma ofensividade maior ao Vasco nessa lateral esquerda. Então é isso, galera. A qualquer momento tem mais vídeo aqui no canal do Pedrosa atualizando as informações e amanhã tem Pedrosa Responde antes da partida contra o Red Bull Bragantino, no caso na véspera da partida, com todas as informações, formação, qual o time que o Vanderlei Luxemburgo vai escolher, será que o Benítez joga? Inclusive é também um ponto muito importante para a gente conversar, porque está muito claro que o Benítez não está bem fisicamente. Então acredito mais uma vez que ele vai voltar aos poucos no banco de reserva ou só vai jogar um pouco do tempo. No caso, jogar um tempo inteiro, jogar 60 minutos. Acho que é um jogador muito importante, mas eu duvido, na minha visão, vou apurar ainda, até porque o treinamento vai acontecer amanhã para definir esse time, se o Benítez vai ser titular ou não. Porque eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, até pelo Red Bull Bragantino ser um time muito rápido, muito forte fisicamente, não vai colocar o Benítez nessa partida como titular. Vamos ver, vamos aí apurando e a gente segue informando vocês aqui também no canal do Pedrosa. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui no canal, se inscreva se você não for inscrito e também ative as notificações, tá bom? Pra quê, Pedrosa? Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal do Pedrosa. Até amanhã, um abraço pra todos vocês, tamo junto!